gráfico da função polinomial do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau sempre vai ser uma parábola. Parábola, para quem não lembra, né, é aquele U, né, ou para cima ou para baixo. Então, nosso gráfico sempre vai ser esse formato aí, tá? Às vezes mais fino, às vezes mais longo, mas sempre tem essa cara. Toda a função do segundo grau tem um gráfico em forma de parábola. Sempre, não há exceções. Então, o que nos define, então, os gráficos, né? Como que eles vão se comportar, são os coeficientes e o discriminante. Então, comportamento, então. Toda função do segundo grau é do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Essa é a nossa função. E cada coeficiente aí será terá cada coeficiente aí será responsável por algo no gráfico. Tá? Por exemplo, vamos começar pelo coeficiente C. Nosso coeficiente C, lá na nossa equação do primeiro grau, na nossa função afim, ele era chamado de coeficiente linear. Aqui nós não chamamos ele de coeficiente linear, mas ele vai ser aonde o gráfico corta o eixo y. Corta o eixo y. O eixo das coordenadas. Tá? Outro interessante, que a gente vai olhar agora já, é o A. O A, coeficiente A, me define a concavidade da parábola. Ou seja, concavidade significa se ela tem o formato sorriso ou o formato triste, né? Para que ela tenha o formato de sorriso, esse formato aqui, necessariamente o meu A tem que ser maior do que zero. Ao passo que, para que ela esteja triste, ela precisa estar devendo. Então, o meu A tem que ser menor do que zero. Então, o coeficiente A é responsável pela concavidade da parábola e essa concavidade nos define aí quando A maior que zero, temos a concavidade para cima, certo? Isso aqui a gente diz concavidade para cima. E quando A menor que zero, dizemos concavidade para baixo. Perfeito? Antes de falar do coeficiente B, outro cara que nós estávamos estudando agora há pouco era o discriminante. Discriminante ou seja, o delta, né? Esse carinha aí, também ele é responsável pelo comportamento, tá? Ele vai me dizer, né, como a parábola corta o eixo X.
que ele me diz como a parábola corta o eixo X ou o eixo das abscissas? Uma vez que o delta, né, nós acabamos de ver que ele nos determina quantas raízes ele tem, né? O delta maior que zero nos determina que temos duas raízes reais e diferentes. Então, teremos dois pontos cortando em x. A parábola corta o eixo x, toda vez que cortar, qualquer função cortar o eixo x, a gente diz que aquilo é uma raiz. Então, seja qual for a função do primeiro, do segundo, do terceiro, do grau n, toda vez que um gráfico corta o eixo x, nós dizemos que aquele ponto é raiz. Portanto, como o discriminante nos determina quantas raízes nós teremos, né? Determinante maior que zero corta duas vezes o ponto, né? Então, dois cortes em x. Ou seja, tem duas raízes reais e diferente. Tá? Com o delta igual a zero, a gente tem uma única raiz, a gente tem duas raízes reais e elas são iguais, né? Então, ela corta uma única vez. Um único corte. Corte não é a palavra certa, tá? É apenas, pelo menos para o delta igual a zero, não é a palavra certa, porque ela só encosta no eixo e já volta a subir ou já volta a descer. E delta menor do que zero significa que ela não encosta no eixo x. Não encosta no eixo x. Bom, como ficaria isso, né? Vamos botar aqui o exemplo aqui. Um exemplo. Aqui está meu eixo x. Vou fazer das mesmas cores ali os exemplos, tá? Caso o meu delta for maior que zero, então eu vou ter dois cortes. Então, pode ser assim, ou pode ser assim. Quem vai definir a concavidade é meu A. Aqui significa que determinante é maior que zero e A também maior que zero. Nessa outra, por sua vez, determinante maior que zero e A menor do que zero, pois a concavidade está para baixo. Depois temos a segunda situação, que é quando delta igual a zero, vai cortar uma única vez, vai encostar no eixo x. Essa reta que eu estou fazendo é o esboço do eixo x. Então, aqui ainda vai ser concavidade para cima. Então, A igual maior que zero, desculpa. E o determinante igual a zero. Cortou em um único ponto ali, tá? De x' igual a x duas linhas. E aqui teremos x' também igual a x duas linhas, A menor que zero e determinante igual a zero. O último caso, então, tem o eixo x, tá? E ele não encosta, pode não encostar assim. Isso significa que o delta é menor que zero. E o A maior que zero. Ou o outro comportamento que ele pode ter é estar aqui. Ou seja, delta ainda é menor que zero, mas agora o A também é menor que zero. Então, esses são as possibilidades de corte, tá? de gráfico, na verdade. Né?
Aonde vai cortar, como vai cortar, nós vamos ver aos pouquinhos, mas essas são as 6 possibilidades, digamos assim, que a gente tem para os gráficos, tá? Seja ele definido apenas com o nosso coeficiente A e com o nosso discriminante a gente tem aí 6 possibilidades. O nosso coeficiente C ele é muito mais um localizador apenas, ali, só para que a gente possa estar cortando o eixo Y no ponto ali, mas esses são os mais importantes aí em questão gráfica. Isso é tudo bem, pessoal.